ilustrar isso. Então vamos falar do que é esse componente elétrico e o componente químico para a gente entender direitinho. Então isso aqui vale para todo o sistema nervoso de maneira geral, tá? Não é só para o sistema nervoso autônomo, não. Então é o seguinte, gente, essa eletricidade, isso significa o quê? Que a gente tem trânsito de carga elétrica através da membrana da célula, ou seja, do neurônio. Então pensa o seguinte aqui, ó, finge que esse azul aqui é uma parte do neurônio, tá? Representa o neurônio. Onde está o verdinho aqui, esse menuzinho, é a parte de dentro, citoplasma. E aqui a parte de fora da membrana, tá? Meio extracelular. Então a gente vai ter o seguinte, geralmente quando a célula está quietinha, dormindo lá, né, não está fazendo nada, a gente vai ter esse perfil de potencial, ou seja, a parte de dentro sempre mais negativa e a parte de fora mais positiva. Então a gente olha aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar um pouco isso. Então olha só, gente, esse eixo aqui representa tempo. Esse aqui, né, o que está na horizontal é o tempo. O que está aqui na vertical é o potencial de membrana, ou seja, a eletricidade, que a gente geralmente representa em milivolts. Tá? Essa eletricidade. Então no repouso, que é o que está em verde aqui, ó, esse potencial, ele está onde? Ele está aqui no menos 70 nesse gráfico, né? Então ele está bem negativo. Então esse gráfico ele representa o potencial dentro da célula, tá? Na face da membrana interna da célula. A face da membrana voltada para o citoplasma. Beleza. Então quando ela tá lá quietinha, ela fica assim negativa, sabe? Deprê, bem negativa. E aí o que acontece, né? Para ela se tornar ativa, ou seja, para ela fazer alguma coisa, ela tem que mudar essa vibração dela, vamos dizer assim. Ela tem que mudar esse astral, ela tem que ficar positiva. Então quando a gente fala em negativo e positivo, brincando assim, mas vamos entender o que é isso, né? Isso significa o seguinte, gente. A gente vai ter trânsito de carga elétrica que vai mudar a voltagem dessa célula. O que é carga elétrica no nosso corpo? São os íons, né? Cátions e ânions. Os cátions são as cargas positivas e os ânions as cargas negativas. Do lado de fora da célula, a gente tem uma positividade, uma vibração positiva maior, porque a gente tem muito sódio, e o sódio é um cátion mais abundante do meio extracelular, né? Quando a gente fala em meio extracelular, a gente está falando o quê? Líquido intersticial, sangue, né? Então tudo isso é meio extracelular, e do lado de fora da célula. E do lado de fora da célula a gente tem bastante sódio. Então é ele que deixa esse ambiente positivo, entenderam? Então é o seguinte, para a gente ter essa célula, ela saindo desse estado negativo, a gente precisa ter essas cargas positivas entrando na célula e deixando o seu interior positivo, que é o que a gente vê aqui, nesse laranja ó, que sobe, tá vendo? Então ela sai do estado negativo e vai em direção ao estado positivo, tá? Então é o seguinte, vamos agora botar os caras que são positivos aí, que vão mexer com esse estado elétrico da célula. Então, como eu falei para vocês, o sódio é o cara manda-chuva do meio extracelular, é o principal íon extracelular. E ele tá doido para entrar na célula, basta ter uma portinha que ele vai entrar, basta dar uma oportunidade para ele. E essa oportunidade aparece, quem dá essa oportunidade, gente, a gente vai ver, vamos conectar com a sinapse química, é o neurotransmissor, ou um estímulo sensorial também faz isso, vai abrir canais de sódio. E aí se abre canal de sódio, o que acontece? A célula que estava negativa, ela vai ter os canais de sódio abrindo, o sódio invade a célula e torna a célula positiva. Então pensa assim, a célula está deprê, o sódio vai lá, entra na célula e dá uma animada nela, né? E ela fica positiva. A gente chama esse processo de despolarização, quando a gente tem essa inversão de carga, ou seja, a célula saiu do estado negativo, elétrico, né, com uma eletricidade negativa e foi para um estado positivo. Quando ela se torna positiva, ou seja, quando ela está despolarizada, ela faz coisas. Faz o quê? Faz o que ela tem que fazer. Se é um neurônio, ele vai fazer o quê? Vai liberar neurotransmissor. Se é um músculo, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai contrair. Quer dizer, ela fica ativa. Ela executa a sua função. É como se ela ficasse mais animadinha, positiva. Ela resolve fazer alguma coisa. Quer dizer, ela faz.
ela exerce a sua função. Só que depois ela tem que retornar para aquela situação do repouso, que é aquela negativa, ela tem que voltar. É uma coisa meio bipolar, sabe? Ela tá negativa, fica positiva e depois ela volta pro negativo. Por que ela tem que voltar pro negativo, gente? Para ela poder ficar positiva de novo, né? Para ela mudar o seu estado novamente. Então ela fica negativa, por exemplo, para parar de secretar o neurotransmissor, para a transmissão cessar, a transmissão sináptica, senão isso poderia trazer problema. Para ela relaxar, se é um músculo esquelético, se é um músculo cardíaco, para a célula voltar, ir para o estado de relaxamento, para depois fazer de novo o que ela tem que fazer, para você ter os eventos acontecendo. Senão, por exemplo, se é um músculo que fica despolarizado, ele vai ficar no estado contraído o tempo todo. Se é um neurônio que fica despolarizado o tempo todo, ele é incapaz de ser reativado, né? Que a gente chama de período refratário absoluto aqui. Então ela precisa repolarizar, retornar à sua polaridade original. E aí para isso a gente precisa ter essa coisa toda positiva saindo da célula. E o principal íon que a gente tem dentro da célula é o potássio. Tá? Enquanto o sódio é o cara, o bambambam do lado de fora, né? E por isso que quando abre uma portinha, que eu chamei um canal iônico, ele entra, porque difusão simples, né? A favor do gradiente de concentração. Então basta abrir um canal que ele vai entrar na célula e ele produz a despolarização da célula. O potássio é a mesma coisa, só que o potássio está mais concentrado dentro da célula. Então ele está doido para sair da célula. Se abrir um canal para ele, ele vai sair. Por quê, gente? Gradiente favorável, né? Ele vai sair do ponto de maior concentração para o de menor. Ele está mais concentrado dentro, então ele sai da célula. Então quando o potássio sai, a gente vai ter essa positividade indo embora com ele. E a célula volta a ficar negativa. Então a gente vai ter isso aqui acontecendo, ó. Ela sai do estado positivo e volta para o negativo, tá? Então o que a gente chama de repolarização. Então isso vai ser importante, né? Porque vai fazer com que depois ela despolarize novamente. Então a gente vai ter os eventos sendo repetidos, acontecendo. Esse potássio ele vai sair a favor desse gradiente e aí no final de tudo a gente tem uma bomba só de potássio que vai botar cada um no seu lugar, ó, potássio que saiu volta, sódio que entrou vaza, vai expulsar o sódio e arruma a casa todinha para a coisa acontecer novamente. Tá ok, gente? Então a gente vai ter essa história acontecendo assim de maneira cíclica, né? Despolarização, repolarização, repolariza para poder despolarizar de novo depois, tá? Então esse é o potencial elétrico. Então ele envolve os íons mais importantes do lado de fora da célula e do lado de dentro. O sódio é o mais importante fora, né? E o potássio é o mais importante dentro. Interessante que são dois cátions, né? Dois íons com carga elétrica positiva. O que acontece uma hora a gente tem um aumento das cargas positivas dentro da célula com a entrada do sódio e depois a gente tem um aumento da saída através do potássio. Por que é o potássio? Porque o potássio ele vai sair. Basta abrir o canal. E esses canais geralmente são voltagens independentes. Então aqui só uma noção bem rápida de neurofisiologia para a gente ter uma ideia, tá? Então,